Seja bem-vindo para esse vídeo. E nesse vídeo daqui eu vou fazer a análise do empate em 0 a 0, né, nesse jogo de volta do Grêmio contra o Corinthians. E a gente acabou derrotado nos pênaltis por 3 a 1, tá beleza? Então eu vou fazer a análise aqui completinha, tá ok? Só antes de tudo, solta a intro. Bom, então vamos lá. Antes de qualquer coisa, só sempre aquele mesmo aviso. A área de membros da análise da Eurocopa está aqui embaixo. Tem o cupom de desconto 21 Futebol Clube. E é isso. Sem mais enrolação, vamos lá. Eu queria destacar, cara, que assim, normalmente, quando o Grêmio perde, eu tenho dois sentimentos. Ou eu fico nervoso quando os caras jogam abaixo, ou sei lá, eu fico chateado, essas coisas. Mas dessa vez, mano, foi diferente, sei lá, veio só um sentimento de meio que tristeza. Tristeza não, mas tipo, bad vibes, sabe? Não sei explicar direito, cara. Eu acho que era o sentimento de quase todo mundo ao longo da partida. Dava pra perceber, quanto mais tempo se prolongava o 0 a 0, a torcida do Corinthians ia fazendo mais festa e dava pra perceber que a torcida do Grêmio já ia murchando, ia é, se esvaziando, porque querendo ou não, era um jogo que o Corinthians poupou o Rodrigo Garro, que é o principal jogador do time. No intervalo ainda saiu o Coronado, que era o único cara que poderia dar um passe diferenciado. Foi um Corinthians que acumulou quatro zagueiros ao longo do jogo, tinha dois laterais, enfim, só se defendeu foi realmente para segurar esse 0 a 0. E o Grêmio não foi conseguindo furar essa barreira e na reta final, nos 15, 20 minutos finais, só deu o Corinthians, cara. Então o Grêmio não conseguiu ser o protagonista que tinha que ser. Em determinado momento no primeiro tempo foi, quando o Hugo, na minha visão, inclusive, virou o melhor da partida. É... Mas enfim, vamos detalhar aqui, jogador por jogador, dando as notas. E aí depois eu cito como é que foi os pênaltis também, vai dar pra entrar nisso. Tô começando pelo gol Marquezin. Eu diria que o Marquezin foi um dos melhores da partida. O 0 a 0 se deu muito por conta dos dois goleiros, tanto o Marquezin e principalmente o Hugo do Corinthians, que já vai adiantar para mim o craque da partida, o craque do confronto é o Hugo Souza. Não só desse jogo, da ida e da volta, cara, porque a defesa que ele faz do Vila Sante no primeiro jogo é decisiva. E ontem também, em dois chutes muito bons do Soteldo, ele faz duas defesaças. É verdade que o Marquezin também faz uma defesa do Kaká na reta final da partida espetacular. No primeiro tempo, um cabeceio do Romero. Os dois goleiros foram bem, tá? Só que eu queria destacar que dava pra ver, mano. Se eu conseguia sentir isso do lado de fora, só assistindo, do lado de fora que eu falo, não é nem no estádio, é na TV dava pra sentir. Imagina quem tava no estádio e ainda mais os jogadores. Na disputa de pênaltis dava pra ver. Os caras do Grêmio iam bater os pênaltis e parecia que o Hugo tava tapando metade do gol, cara. E o Marquezinho tava no gol, parecia que só tirar um pouquinho já era gol. Tanto é que o gol que o Giovani faz, ele faz numa tranquilidade que parecia que não tinha ninguém no gol, cara. Então, chegou na disputa de pênalti, eu acho que pesa muito o tamanho, cara. Dá pra ver que, não sei se a altura é muito diferente, mas dá pra perceber que o Hugo é mais alto e é mais forte. E acaba que sim, uma disputa de pênaltis faz diferença. O Marquezinho é bom, mas essa estrutura física dele não é a mesma coisa, cara. Se fosse o Kaique, por exemplo, eu acho que ia passar talvez a mesma impressão que o Hugo passa, de tapar metade do gol. Mas é difícil falar que era pro Kaique ser o goleiro, é muito fácil falar isso agora. O fato é, não era nem para ter levado para os pênaltis, o Grêmio não foi efetivo. E eu acho que essa é a definição do confronto no geral do Grêmio. Faltou ser efetivo. O Grêmio produziu jogadas, produziu oportunidades, porém lá na frente desperdiçou. O Grêmio foi exatamente. Pega aí a análise que eu fiz do jogo contra o Atlético Paranaense, que inclusive com as reservas a gente venceu fora de casa. É, a palavra que definiu aquele jogo foi efetividade. O Grêmio deu 8 chutes, sendo 7 a gol, venceu por 2 a 0, poderia ter sido 3-4. E ontem não, o Grêmio finalizou, mas finalizou mal, e as que foram no gol, o Hugo defendeu. Então, efetividade é a palavra que distou nesses dois jogos. Contra o Atlético Paranaense, o Grêmio foi muito efetivo, e nos dois confrontos com o Corinthians, o Grêmio foi ineficiente, não foi efetivo. No geral, para o Marquezinho vai uma nota 8. Na partida ele foi espetacular, foi muito bem, mas nos pênaltis faltou. É difícil criticar goleiro em pênaltis. Mas faltou, sei lá, assim, pô, cara. Não sei.
dava pra ver que os jogadores do Corinthians iam numa tranquilidade muito grande bater pênalti no Marquezinho. E do outro lado, quando ia bater no Hugo, dava pra ver. O Hugo fechava metade do gol, cara. E não tem como não destacar isso. Isso fez muita diferença e foi primordial para a classificação do Corinthians. Então, com o Marquezinho nota 8. Na linha de zaga, o Rodrigo Eli, gostei, dá uma nota 8. O Gemerson, cara, não gostei. Ele não passa nenhuma segurança. Já no primeiro lance do jogo, com 30 segundos, ele vai dar um drible. Que se o Pedro Henrique não dá só aquele toquezinho para alcançar a bola, já perdi a bola logo na saída de jogo. Na marcação, não passa segurança nenhuma. Teve um lançamento, um drible do Giovanni, uma meia-lua pela esquerda. A bola saindo pela linha de fundo, ele vai marcar, larga a zaga e ainda deixa a bola passar. Passa debaixo das pernas dele. Passes perigosos, jogadas arriscadas, não marca tão bem, sei lá, eu não gostei do Gemerson não, cara. Eu tinha destacado que no jogo de ida contra o Corinthians ele tinha ido muito bem, mas nessa volta ele foi muito mal. Dá uma nota 3. O Kahneman levou o cartão por causa do Carbajo, que daqui a pouco eu chego lá. Mas enfim, o Kahneman fez a função dele, né? A gente sabe que com a bola nos pés não é nada demais, mas na marcação é importante. E eu queria destacar, o Grêmio é muito melhor com três zagueiros, tá? Tudo bem que contra o Atlético Paranaense foi bem, como ele é normal, com quatro defensores. Mas quando o Grêmio começa com três zagueiros e muda de formação, o time piora. No jogo de ida foi assim, no jogo de volta foi de novo. O Grêmio. E cara, isso daí pra mim é porque eu jogo FIFA, é difícil falar. Mas, tipo assim, quando eu quero avançar meu time e eu jogo numa linha de três zagueiros, que é o que eu jogo, inclusive, no FIFA, o que que eu faço? Eu não mudo os três zagueiros. Eu puxo um volante pra zaga e deixo ele fazendo essa armação. É difícil falar pra fazer isso na vida real, porque qual é o meu embasamento? FIFA. É difícil. Mas, sei lá, tirava o Kahneman, puxava o Vila Sante pro meio da zaga e acumulava o Monsalve, por exemplo, e puxava o Cristaldo mais para armação, para ter o Diego Costa na frente. Mas ao invés disso, desmanchou a linha de três zagueiros, que é o que eu já destaquei aqui bastante no jogo contra o Atlético Paranaense. No momento que o Grêmio desmancha os três zagueiros, os laterais ficam expostos, e a partir daí o Corinthians encontrou bem mais espaço. E é que nem eu comentei, quando é uma linha de quatro defensores, o lateral esquerdo tem que ser o Mike. Quando é uma linha de três defensores e dois alas, aí o lateral esquerdo tem que ser o Reinaldo. Por características, o Mike defende melhor e o Reinaldo ataca melhor. Não à toa o gol do Kaká, que quase saiu, foi de novo do lado esquerdo. Então é mais isso a se destacar. E é característica do jogador. O Reinaldo marca mal e ataca bem. O Mike ataca mais ou menos e defende bem. Então, é mais ou menos nesse sentido. Eu não desmancharia ali de três zagueiros. Se você começa com três zagueiros, eu iria até o final com três zagueiros. Se é o certo ou não, dane-se. É o que eu faria. Mas enfim, desmanchou os três zagueiros, que é o mais natural. A maioria das pessoas faria isso mesmo. Ainda mais para propor mais o jogo. Na teoria, quando você tira um zagueiro e coloca um atacante, que foi o que aconteceu para a entrada do Diego Costa, você vira mais ofensivo. Mas aí você tem que ter a bola para ser ofensivo. E a partir desse momento o Grêmio não conseguiu mais ter a bola. O Corinthians conseguiu trocar passe e esfriou no jogo. Então o Canhão é uma nota 7. O João Pedro faltou capricho nas tomadas de decisões lá na frente. Teve um bando de chute torto dele. Teve pelo menos um, talvez dois. Enfim, dá uma nota 6. 5, vai, 5. Bem na média. O Vila Sante eu achei que fez um jogo abaixo dessa vez. É um cara que tem um nível muito alto. Abaixo talvez não, mas mediano pelo que ele geralmente produz. Dá uma nota 5. O Carbajo, eu queria destacar duas coisas do Carbajo. Tecnicamente fica claro porque o Grêmio contratou. Ele deu passes espetaculares, pelo menos uns 2, 3 muito bons. Chegava na área para finalizar, dá para ver que ele tem qualidade. Porém, eu não sei como é que ele é uruguaio, cara. Ele é exatamente o oposto do estereótipo uruguaio. Qual que é o estereótipo uruguaio? É um cara tipo o Kahneman. Eu sei que o Kahneman é argentino, mas é um cara doidão, vai ser tipo o Vila Sante, que é paraguaio. Esse cenário mais sul-americano, que é a imagem que passa, tipo um Pavon também, que é um cara que é malucão, sai dando carrinho, voadora, dá a vida. O Carbajo é o oposto. O Carbajo que é um cara que é bom tecnicamente, mas, por exemplo, o cartão do Kahneman é uma jogada que ele vai tentar inventar, aí perde na corrida, não recompõe. Então é um cara que não tem esse sangue uruguaio, que normalmente é o tão característico desses, não só do Uruguai, mas Paraguai, Argentina, principalmente Argentina e Uruguai. O Carvalho é o oposto, ele é o oposto desse estereótipo raçudo. O Carvalho não é assim, o Carvalho é um cara que é bom tecnicamente, mas que, por exemplo, o cartão do Kahneman saiu assim,
E pra mim essa foi uma mexida muito boa. Daqui a pouco eu entro nas substituições, que eu achei que o Renato mexeu pouco. Eu acho que ele já foi, a partir dos 20, 25 do segundo tempo, já ficou com a cabeça nos pênaltis. Porque tinha coisas nítidas. Por exemplo, o Pavon, eu não me lembro da última vez que o Pavon terminou um jogo. Terminou esse jogo para bater o pênalti, a gente viu como é que ele bateu. Quase saiu do Couto Pereira o pênalti. Enfim, eu acho que faltou coragem em alguns momentos que daqui a pouco eu chego lá nas substituições. Então, no geral, pro Carbajo, esses dois destaques. Com a bola foi bem, teve um passe para ele, dele pro João Pedro espetacular. Eu acho que foi assim que, inclusive, teve o chute do Soteldo, que terminou, talvez, em uma das defesas mais difíceis do jogo, do Hugo Souza, né? Enfim, mas na parte defensiva, que nem eu falei, ele é um cara que é o oposto do estereótipo uruguai. Vai uma nota 6 ali. Eu achei que ele foi até melhor que o Vila Sante. Só a parte defensiva que ele ficou um pouquinho abaixo. E por ser volante, isso faz diferença. O Reinaldo, esses lançamentos longos dele de lateral foi bem. No geral, ele foi bem no jogo e foi o único que fez gol nos pênaltis, tá? Eu sei que a gente pega um pouquinho no pé do Reinaldo, mas a gente pega no pé dele por causa da parte defensiva. E é que nem eu destaquei. Com linha de três zagueiros, o Corinthians não teve uma mísera chance que foi nas costas do Reinaldo. No momento que o Grêmio usa uma linha de quatro defensores, sempre fica exposto desse lado, porque é um cara que ataca muito e defende mal. Então, ou joga, que nem eu já comentei aqui, 1 trilhão de vezes, só nesse vídeo já foi umas duas. Linha de quatro defensores é o Mike, linha de três zagueiros e aí dois alas é o Reinaldo. Acabou. E é por isso que eu falo, não é bom mexer a estrutura do time ao longo da partida, porque o jogador vai ficando perdido. E é nisso que eu pondero. No momento que tira o terceiro zagueiro, sempre abre as costas do Reinaldo. No geral, vai uma nota 7, achei que ele foi bem. O Pavon, cara, foi discreto no jogo, não fez muita coisa. E era pra ter tirado ele, era nítido a substituição, coisa que sempre acontece. Acho que um fator que fez falta foi não ter o Gustavo, mas mesmo assim, o Renato tinha o Aravena e tinha o Natan. O Aravena, na teoria, seria uma expectativa maior para a entrada dele, já que o Natan não vem entrando bem. E o Natan seria um cara que já tá mais acostumado nas entradas, por mais que seja mais novo. Então, teria essas duas opções e ele optou por manter o Pavon. Provavelmente, se tivesse o Gustavo, tinha entrado, mas foi expulso na ida, né? De qualquer forma, na minha visão, tinha que ter mexido. O Cristaldo, achei que fez um jogo com um passe ou outro bom e tal, mas o pênalti que ele bateu compromete completamente a atuação. Bateu mal o pênalti em cima do Hugo, meia altura, e enfim, vai uma nota de 5. O Soteldo fez um bom jogo, fez um excelente jogo, bons chutes. Dá pra ver que claramente hoje o principal jogador do Grêmio é o Soteldo. Pode citar o Vila Sante, pode citar o Cristaldo, o João Pedro, qualquer um. O principal jogador do Grêmio é o Soteldo. O segundo, na minha visão, é o Vila Sante. Mas o principal pra mim hoje é o Soteldo, fica nítido isso a cada jogo que passa. Vai uma nota 8. Entrou o Edenilson entrou só pra bater o pênalti. A gente viu como é que ele bateu. Vai uma nota. Não tenho o que falar. Com o jogo rolando, ele não fez nada. Foi pros pênaltis e isolou o pênalti. Que nota você quer que eu dê? Não tenho o que falar, é zero. O Dodge entrou e pra mim essa foi a mexida correta, que no mesmo momento colocou o Dodge e o Diego Costa, o Dodge no lugar do Carvalho, perfeito. Perde um pouquinho de criação, porque o Carvalho tem um passe melhor, mas ganha na garra, na marcação com o Dodge, tá? Acabou que o Dodge foi bem discreto mesmo, tanto na parte defensiva quanto de criação. É... Enfim, mas pelo meio o Corinthians não deu perigo. Foi justamente vindo pelos lados quando tira o terceiro zagueiro. Entrou o Diego Costa na frente e o Diego errou tudo. Ó, uma nota aqui pro Dodge, nota 5, vai, bem mediano. E o Diego entrou, não conseguiu fazer um mísero pivô, cavou um cartão amarelo. Era pra ter sido expulso, tá? Vamos. Eu sei que eu sou muito clubista, mas aqui não tem como fugir. Era pra ter sido expulso. Ele leva o cartão por caçar uma briguinha com o Gustavo Henrique. E depois de um lançamento, acho que foi do Vila Sante. Ele estica o pé e claramente é pé alto ali no Hugo Souza. Vamos ser sinceros, era pra levar o segundo amarelo e ser expulso. Não foi. Enfim, eu sei que tá voltando pra pegar ritmo e eu acho que foi justa a entrada dele. O que eu questiono é, se pegar aqui minutagem, não era nem 15, 20 do segundo tempo quando entra o Diego Costa. Quando o Renato coloca o Arezzo, é com uns 30, 35 do segundo tempo. Qual que é o sentido? O Arezzo é mais novo, o Arezzo vem entrando com mais regularidade e o Arezzo só entra com 30, 35 do segundo tempo. O Diego Costa estava há 2 meses sem jogar, já é um cara indo para reta final de carreira, tem mais de 35 anos e entra com 15, 20 do segundo tempo. Qual que é o critério nesse sentido? Eu não consigo entender, cara.
Enfim, o Diego entrou mal, tá? Vai uma nota 2. E era pra ter sido expulso, que nem eu comentei. Caras que dá pra destacar aqui do Corinthians, o Hugo, craque da partida. O Ramon Dias foi muito inteligente, né? Ele usa uma linha de três zagueiros e cada vez que passava ele ia acumulando mais defensores. Entrou o André Ramalho na zaga. Já no intervalo ele tira o Coronado, que era o meio armador. O cara pensante coloca outro volante. É bom tecnicamente, mas é outro volante, que é o Bidon. Depois ele solta um pouquinho o time com o Matheus Araújo e Giovani lá na frente, né? E no final coloca o Garro só para bater o pênalti. Que nem o Grêmio. A diferença é que o Edenilson perdeu. O Garro nem precisou bater o pênalti. Ó, chutes. E aqui eu vou. Vai escancarar uma coisa, ó. Grêmio 16 chutes, sendo 6 a gol, 11 do Corinthians sendo 4 a gol. Quem viu o jogo pela Globo, eu acho que deve ter percebido as estatísticas. Em determinado momento no segundo tempo, tava 14 a 3 em finalizações pro Grêmio. 14 a 3. E terminou 16 a 11, o que evidencia. A partir de um determinado momento no segundo tempo, o Grêmio se perde, não consegue gerar perigo. E já no jogo de ida foi assim, em quase todo jogo a mesma coisa. Nos minutos finais, o Grêmio para de ter volume de jogo e só toma pressão. Ganhando, perdendo, empatando, é a mesma coisa. Quando tem um a mais, para de produzir. Então, cara, tem que buscar entender isso melhor. Por que que nos minutos finais o Grêmio sempre perde o volume de jogo, se perde dentro da partida? Porque, que nem eu citei, tava 14 a 3. O Grêmio produziu só duas finalizações da partida aí. E o Corinthians produziu 8, cara. Tem alguma coisa errada aí, não tem como explicar. Ainda mais jogando em casa, precisando do placar, o Grêmio piora e o adversário melhora. E é um momento que o Grêmio ainda tira um zagueiro e coloca um atacante. É justamente o que eu expliquei. Não necessariamente mudando o esquema tático, tirando um zagueiro e colocando um centroavante, você fica ofensivo. Se você não tiver a bola, você só vai dar mais espaço. Então é nisso que eu pondero. Começou com linha de três zagueiros, vai com linha de três até o final. Você pode tirar um zagueiro e deixar um volante ali no meio dos três zagueiros. Mas não desmancha a formação porque os jogadores vão ficando perdidos. Começa de um jeito, vai mudando, os caras vão se perder, não tem jeito, tá? Enfim, posse de bola o Grêmio teve mais, mas no momento decisivo o Corinthians conseguiu controlar, o Grêmio nem deu pressão nos minutos finais, muito pelo contrário. Na reta final, se fosse para alguém vencer, seria o Corinthians, que foi quem produziu chances perigosas. Justamente a que eu citei do Kaká e o Rodrigo Guili depois tirando no rebote em cima da linha. Faltas, 24 no total, tendo 6 amarelos, 2 pro Grêmio e 4 pro Corinthians, escanteio 6 a 4 pro Grêmio. Sendo que eu acho que em determinado momento estava 5 a 1. É... Aí eu chutei um valor, que eu não tenho certeza. Agora os 14 a 3 eu tinha visto. Mas o que evidencia isso? Nos minutos finais, o Grêmio perde força, perde energia e perde o controle do jogo. O Corinthians é melhor nos minutos finais. E aí nos pênaltis, essa bizarrice. O Reinaldo, que era o mais contestado, faz o gol. Depois o Cristaldo bate mal. Aliás, foi o Edenilson, né? O Edenilson bate mal, chuta pra fora. O Cristaldo bate mal em cima do Hugo Souza, meia altura. E o do Pavão é bizarro, não tem como. A bola parada, cara. Ele conseguiu. Porra, essa bola foi muito longe, cara. E aí quando fala, casa de aposta, eu não duvido nada. Porque, porra, não tem como ser tão ruim assim, cara. Pelo amor de Deus. Esse pênalti, tipo assim, o do Cristaldo ele foi na segurança de acertar o gol. Só que tem que tirar mais do Hugo, que nem eu falei, é um cara que tá pra metade do gol. O do Edenilson foi a característica dele, mas pegou mal na bola. O do Pavão é bizarro. Então, o do Edenilson pegou mal na bola. O do Cristaldo tentou ir na segurança. E o do Pavão foi bizarro. O Grêmio tá eliminado. Então, expectativas de títulos, o Grêmio teria duas. Que é a Libertadores e a Copa do Brasil. Copa do Brasil foi pro ralo. E é isso que a gente deu sorte de pegar um adversário em má fase, um adversário que poupou jogadores. Tudo bem que se a gente analisar, poupou quem? Poupou o Hugo, poupou o André Ramalho, poupou o Rodrigo Garro. Acabou! Então, tipo assim, poupou um 6 por meia dúzia, um zagueiro que vem bem e o principal jogador do time. O único jogador que faz diferença e que foi poupado, diferença mesmo, a Vera, é o Garro. Talvez um pouquinho o André Ramalho. Agora, o Hugo por Matheus Bidu talvez até tenha melhorado o time. Então, no máximo, dois jogadores que fazem diferença que foram poupados. Então, essa história de
Corinthians reserva? É mentira. Mas agora, um Corinthians que poupou o principal jogador? É verdade. E o Grêmio, mesmo assim, não conseguiu ser eficiente. O Grêmio, em 180 minutos, mais os acréscimos, não fez um mísero gol. E aí vai muito na conta do Hugo, que nem eu falei, o craque do confronto. E eu acho que é isso, tá? Então é um resultado que nem eu falei. Eu não fico nervoso, eu não fico revoltado, eu fico meio pra baixo, meio chateado, meio triste. Porque era um confronto que dava pra passar, cara. Se a gente analisa os outros times, pra ser melhor do que pegar o Corinthians nesse momento, seria o CRB, seria talvez o Juventude. Olha que o Juventude eliminou o Fluminense. Talvez o próprio Fluminense por ter poupado um ou outro jogador também, na ida principalmente. E eu acho que é só, cara. Então o Grêmio não pode reclamar do adversário. A gente, lógico, o Corinthians é gigante, mas é um Corinthians que veio já poupando um outro jogador, um Corinthians em péssima fase. Eu acho que não vencia há 4, 5 jogos, cara. E agora elimina o Grêmio. Vamos pegar aqui a sequência de jogos do Grêmio, cara. É, pô, tô chateado, mano. Porque era pra ter passado, cara. Enfim, agora é focar no Brasileirão. Daqui uns dias tem Libertadores, né? Em menos de uma semana que vem. Semana que vem. Deixa eu arrastar aqui pra esquerda. Ó, Cuiabá fora de casa. Confronto direto, tá? Eu acho que tem que poupar um outro jogador pensando na Libertadores. Mas não é poupar tirar o time inteiro, que nem foi contra o Atlético Paranaense. Deu certo? Deu. Mas não é na teoria. Assim, na teoria não. Mas não é toda hora que vai dar certo. O Grêmio ainda tem que ficar muito ligado no Brasileirão. Ainda mais agora de ser eliminado da Copa do Brasil. Mas vai ter que poupar um outro jogador pensando no Fluminense. Só que é que nem o Corinthians fez, não é tirar o time inteiro, é tirar um outro jogador. Por exemplo, vai com o Arezzo no ataque, tira o Cristaldo, vai com o Monsalve. Na zaga, tira o Gemerson, coloca o Gustavo Martins, tira o Kahneman, coloca o Natan. Na esquerda, você pode ir com linha de 4 defensores e ir com o Mike. Pode dar minutagem pro Fábio na direita. Pode ir com o Dodi no meio. Colocar talvez o Bright White, não sei se já dá pra jogar, dar minutagem pra ele, minutagem talvez pro Diego Costa, voltando de lesão. Esse tipo de coisa, mas não tirar o time inteiro, tá? Deu certo contra o Atlético Paranaense, mas é raro, é raro. E o Grêmio não pode ficar contando com raridades nesse momento no Brasileirão. Então, assim, é uma sequência difícil, ó. Confronto direto contra o Cuiabá, Libertadores, depois enfrenta um Bahia que acabou de eliminar um Botafogo, cheio da grana, excelentes jogadores, volta na Libertadores contra o Fluminense, confronto direto contra o Criciúma, aí pega um Galo, que aqui eu acho que o Hulk já volta de lesão, então muito difícil. Bragantino fora, que o Grêmio historicamente tem muita dificuldade. Flamengo, Botafogo, Fortaleza, que é um dos líderes do campeonato, Grenal, confronto direto, Palmeiras, confronto direto, Cruzeiro fora, São Paulo, confronto direto, Corinthians, confronto direto. Então a sequência do Grêmio vai ser muito difícil. Até os jogos que são mais fáceis, por exemplo, esse do Cuiabá, que vai ser difícil porque é fora de casa. Então, sim, é uma sequência muito difícil para o Grêmio, mas que não adianta a gente ficar pensando, é muito difícil pra gente. Quem tá enfrentando o Grêmio tá pensando a mesma coisa, cara. Então não adianta pensar pequeno, tem que vir pra vencer esses jogos, tem que vir pra tentar vencer todos. O elenco do Grêmio hoje é bom, não dá pra reclamar de opções. O Grêmio tá cheio de opções boas, o Monsalve, que, porra, era pra ter utilizado nesse jogo. O Arezzo pedindo um monte de oportunidades, entrando bem. O Diego Costa voltando de lesão, o Bright White merecendo a primeira chance. O Aravena precisando de minutagem. Então, um Kaique, que é excelente goleiro, trocou o Marquezinho por Kaique, talvez até melhor. Eu acho que o nível não abaixa em praticamente nada. Então, assim, tem muitas oportunidades. Oportunidades não, opções. E tem que ter um bom desempenho nessa sequência. Acabou a Copa do Brasil, não adianta mais ficar remoendo isso, já foi. Pontos que dá para tirar de conclusão que dava para ter ido melhor e aplicar nos próximos jogos. Os minutos finais o Grêmio não pode abaixar o nível como abaixou. Que nem eu falei, tava 14-3 e acabou 16-11, né? Que nem eu tinha falado. Ficar mais ligado nos jogos e ser efetivo. Que nem foi contra o Atlético Paranaense, tinha que ter aplicado isso ontem. Não aplicou, perdeu muitos gols e o Corinthians está classificado.
Tá, beleza? É isso, então. Gostou do vídeo, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Comenta aqui embaixo pra você quem foi o craque do jogo e do confronto. Pra mim, os dois é o mesmo cara. É o Hugo Souza, o Hugo Neneca. O craque da partida e o craque do confronto, na minha visão. O cara mais decisivo pra terminar com essa classificação do Corinthians, Hugo Souza. Beleza? Ah, mano, tô chateado pra baixo. Porque assim, era um jogo que era pra ter passado, ainda mais jogando em casa. Se o Grêmio, por exemplo, termina 0 a 0 a ida, vai na volta e aí sim termina empatado, beleza. Mas é um Grêmio que empatou a ida com um jogador a mais, fora de casa, dava pra vencer, foi mais perigoso praticamente o jogo inteiro. Na volta também, a maioria do jogo dominante, só esse apagão final. Não fez um mísero gol. E aí nos pênaltis essa bizarrice, que foi o Pavon, o Cristaldo e o Edenilson. Principalmente o Pavon. Pra fechar a série ainda. E o Marquezinho não conseguindo nem acertar o canto nenhuma. Então, complicado, cara. Agora é manter um desempenho bom no Brasileirão, que nem eu sempre comento aqui no canal. Futebol é momento. Se o Grêmio engrena é sacanagem. Engrena 2, 3 vitórias seguidas no Brasileirão, cara. Deixa eu pegar a tabela. Pega a tabela. A tabela. O Grêmio tá com 21 pontos. Engrena 3 vitórias seguidas. Vai pra 30. 30 pontos é o. Na teoria, se ninguém pontuar, o que não vai acontecer, iria para oitavo, que é o Atlético Paranaense com 28. Não vai acontecer do 13º até o oitavo perder todos os 3 jogos. Mas a gente já iria para a parte de cima da tabela. Então, agora que está fora da Copa do Brasil, engrenar um momento bom no Brasileirão, engatar umas vitórias aí, e olhar para a parte de cima da tabela, para pelo menos arrancar. Pelo menos não, porque a temporada do Grêmio até agora é horrorosa, tá? O mínimo é não ser rebaixado, né? Lógico, o mínimo às vezes não acontece. Por exemplo, o Fluminense e o Corinthians estão na zona de rebaixamento. Ontem o Corinthians eliminou o Grêmio. Então, é complicado, cara. Futebol é momento, que nem eu sempre comento aqui. E é engatar uma sequência boa no Brasileirão e tentar passar do Fluminense na Libertadores. Tá ok? Foi esse o vídeo, valeu e falou.